Às vezes a gente conta a história lá para trás, né? Achando que tive uma super inspiração, que eu sabia o caminho, né? E a gente hoje fica lendo Instagram ou LinkedIn, fica nas redes achando que, pô, esse cara então sabia tudo, né? Eventualmente ouvindo esse podcast. E a verdade é que a gente vai fazendo aproximações sucessivas. Eu acho que, olhando para trás, sendo muito honesto, eu fui fazendo aproximações sucessivas. Eu gosto dessa ideia. O convidado de hoje tem uma trajetória que conecta 3 mundos: empresa familiar, liderança empresarial e desenvolvimento humano. Falar isso, certamente é muito vivência, mas talvez fique um pouco etéreo, né? O que exatamente é vivência? Também uma imagem que eu uso com o meu filho com muita frequência, a gente só faz gol se estiver no campo, né? Precisa estar jogando. E aí você não sabe muito bem para onde é que você vai chutar a bola. Se você estiver no campo, você já está bom, né? Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindos a mais um episódio do YPOcast, o podcast do YPO Brasil. Aqui contamos histórias de líderes que transformam negócios e vidas. O convidado de hoje tem uma trajetória que conecta 3 mundos: empresa familiar, liderança empresarial e desenvolvimento humano. Ele é CEO e co-founder da Lubipar, participou ativamente da construção e profissionalização do negócio da família, teve diversos papéis de liderança dentro do YPO e hoje dedica parte do seu tempo a iniciativas ligadas à saúde mental e ao desenvolvimento de pessoas. Entre suas principais características, a disciplina do estudo está entre elas. É formado em administração de empresas, mas é apaixonado por tecnologia e é psicanalista. Nosso convidado de hoje é Ricardo Eide. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo. Muito obrigado, Ventura. Feliz de estar aqui e inaugurando um novo estúdio aqui no novo prédio, né, da Exame Sampo. Então, muito obrigado pelo convite. É verdade. Hoje, quem não sabe, nós estamos inaugurando o primeiro YPOcast aqui no novo estúdio, aqui na Rua da Consolação. Ficou maravilhoso aqui a Exame e a São Paulo, a Escola de Negócios, né? E nos recebendo com muito carinho. Então, você tem o prazer de ser o primeiro, o privilégio de ser o primeiro, e eu também, faz tempo que eu não gravo, né? E vim aqui ter a honra de ouvir as suas histórias, história de família e a sua experiência de vida, Ricardo. Então, a gente começa aqui sempre pelas peculiaridades da família, né? Você que tem uma dupla origem aí, que é muito interessante. A gente queria ouvir um pouquinho o seu avô, a sua avó, os seus pais, né? A sua esposa artista, né? A sua mãe também é uma promotora de arte no Brasil. Fala um pouquinho aqui para os nossos ouvintes esse lado de arte e de família imigrante que você tem, né? Maravilha. Eu acho que eu começo pelas origens. Tem uma história curiosa, né, de ter avós por parte de mãe de origem árabe-libanesa. Minha avó veio do Líbano quando tinha 3 anos para o Brasil. Meu avô nasceu no Brasil, mas de origem egípcia e do interior do estado de São Paulo. E meus avós, por parte de pai, são judeus alemães, sobreviventes do Holocausto. Eles vieram para o Brasil ali em 1939, né, um pouquinho antes da coisa ficar muito feia lá na Alemanha. E eu, alguns anos atrás, tive lá na Singularity, num curso do YPO, e a Singularity convidou a gente a fazer aquele teste genético, né, o 23andMe. E eu fiz o meu 23andMe, e aí foi muito engraçado o resultado, porque eu sou 49,5 judeu askenazi, 49,5 levantino, né? Levantino ali da região do Líbano. Então, curiosa essa história. O ser humano raro, né? Fala assim, nos dias de hoje, mais raro ainda, né? Que legal. Então, você conviveu com essas duas culturas. Eu fico imaginando, a gente gosta muito de culinária, né? Então, eu fico imaginando as delícias que você deve ter aprendido com a sua avó, as avós, né? Fala um pouquinho disso pra gente. E, salvo engano, você tem um irmão que é chefe também, né? Eu tenho um irmão que é chefe, o outro irmão é advogado, e todos os 3 irmãos gostam muito de cozinhar. E eu tenho certeza que a gente gosta muito de cozinhar
por conta da história da gente cozinhando com as avós mesmo, depois com mãe. Então, eu me lembro, assim, uma memória muito viva, deu na cozinha da casa da minha avó, assim, meio esticando o pé para poder abrir a massa de esfirra, que estava aqui das bolinhas, né, de farinha em cima da pia. Então, desde pequeno, né, eu cozinhava esfirra com uma avó, gefilte fish com a outra avó. Então, barato isso, né? E até hoje a gente gosta muito de cozinhar, você sabe disso, a gente gosta eventualmente de cozinhar juntos, né? Então, um prazer tá na mesa, batendo papo, cozinhando e curtindo com a família e os amigos. Que ótimo. E como você iniciou aí seus estudos em São Paulo, família, a região que você morou, começou a se desenvolver depois suas curiosidades, administração, psicanálise, faz um liame aqui para os nossos ouvintes das suas experiências aqui em São Paulo, Ricardo. Muita história, né? História velha, assim, e eu me formei em administração, mas talvez eu dizer que eu me formei em administração é rápido demais. Eu sempre gostei de trabalhar. Meu pai trabalha ainda hoje no mercado financeiro, né, em corretora, e ele tinha uma corretora quando eu tinha 10, enfim, 15 anos, e nas férias, eu me lembro dos meus irmãos eventualmente irem viajar, e eu ficava trabalhando um pouco ali na Bolsa de Valores, Bolsa de Cereais, na Libero Badaró. Eu participei da abertura da BMF, pregão inaugural. Eu era um garoto, 15 anos. Eu botava lá o jaleco colorido, que a gente às vezes ainda vê, né, em filmes daquela época, e ia lá ser auxiliar de pregão. Enfim, eu tinha um enorme prazer em trabalhar, estar no mundo dos adultos, né? Eu era mais baixo que todo mundo, e ver aquela coisa acontecendo. Então, aquilo para mim era tudo muito interessante. E aí eu fui estudar administração, acho que um pouco em função de uma família empreendedora, né? Então, meus avós, assim, do lado de mãe, empreendedores, uma avó artista e um avô super empreendedor, tinha um negócio de supermercado que evoluiu de vários negócios de compra e venda, né? Assim, o que os árabes fazem. Né? O lado árabe ou o lado judaico? O lado árabe. O lado judeu era um lado de estudos, né? Meu avô era um cientista físico, trabalhava aqui no IPT, em São Paulo, e IPT, né? Onde hoje ainda é um centro de estudos muito importante da USP. E então essa mescla assim de um pouco do lado do comércio, um pouco do lado dos estudos, que eu acho que continua refletindo muito quem eu sou, né? Eu adoro vendas, adoro comércio, é com isso que eu trabalho, a gente já chega lá, e eu adoro estudar, né? Acho que essa combinação continua me explicando, assim, eu acho que tem origem lá atrás mesmo. Interessante. Quando você falava dos 15 anos, nessa época você estava em qual colégio, e aí você acha que a administração te inspirou algum dos seus avós, seu pai, que te inspirou mais? Porque o mercado financeiro geralmente vai para engenharia, vai para economia, né, vai para banco, né? Não foi um caminho que você seguiu, né? Como é que você se inspirou? O que te levou a esses passos? Antes de responder essa tua pergunta, eu estou aqui pensando que às vezes a gente conta a história lá para trás, né? Achando que tive uma super inspiração, que eu sabia o caminho, né? E a gente hoje fica lendo Instagram ou LinkedIn, fica nas redes achando que, esse cara então sabia tudo, né? Eventualmente ouvindo esse podcast. E a verdade é que a gente vai fazendo aproximações sucessivas. Eu acho que, olhando para trás, sendo muito honesto, eu fui fazendo aproximações sucessivas. Eu gosto dessa ideia, porque acho que diminui um pouco essa ideia de que a gente sabe, né? A gente não sabe. Eu acho que talvez esse seja um aprendizado importante, especialmente, né, uma coisa que eu converso muito com meu filho, falando com os Yangs. Né? Claro que a gente quer saber, mas a gente não sabe. A gente vai tentando, vai tateando, né? E eu acho que fui fazer administração, em parte porque tinha inspiração do lado empreendedor, família, porque eu não ia fazer física de jeito nenhum, porque eu sou péssimo em matemática, assim, eu era péssimo em matemática no colégio, e aí eu estudei administração pensando nisso, né? Então eu vou continuar o negócio de vendas e tal, ou empreender. E a verdade é que também era um curso que eu podia fazer sem muita certeza do que eu queria fazer. Era mais amplo, né? Ainda é mais amplo. Ainda né? Engenharia talvez fosse uma alternativa se eu gostasse de matemática, se fosse bom, mas eu não gostava de matemática.
E aí, o que aconteceu foi que eu me formei em administração trabalhando à noite. Foi uma opção que eu fiz. Eu queria muito ganhar meu dinheiro, né? Ali aos 18 anos, falei, pô, não dá para estudar de manhã e não trabalhar, né? Assim, tinha uma necessidade de fazer o meu dinheiro. Já naquela época, também não sei se é a fórmula certa, não existe a fórmula certa, funcionou para mim. E depois eu fui fazer um MBA executivo em finanças. E aí sim, eu fui me aproximando de matemática financeira e contabilidade, estatística. E aí explodiu assim, uma coisa para mim que foi gostar mesmo de matemática, descobrir quanto eu gosto e sou capaz de fazer coisas complexas com matemática. Então, eu talvez tivesse sido um bom engenheiro, ido bem na faculdade de engenharia, mas a verdade é que eu não estava pronto ainda para aquele desafio, né? Eu só fui encontrar isso lá no MBA. Interessante isso, né? O que você está falando, porque no mundo atual a gente tem muito de programar, né? De saber os caminhos, e você foi construindo isso e vivenciando, né? E achar o seu gosto ou uma aptidão sua que você achava que você não tinha, conforme você foi evoluindo seus estudos e vivendo mais profissões, né? Isso falando isso um pouco para o jovem de hoje, que está se preocupado em planejar toda a carreira, né? Às vezes é sem planning, né? Não é tanto planejamento, né? Muito mais vivência, né, Ricardo? Quando você fala isso, certamente é muito vivência, mas talvez fique um pouco etéreo, né? O que exatamente é vivência? Uhum. Também uma imagem que eu uso com o meu filho com muita frequência a gente só faz gol se estiver no campo, né? Precisa estar jogando. E aí você não sabe muito bem para onde é que você vai chutar a bola. Se você estiver no campo, você já está bom, né? E aí vamos testar passes diferentes, né? E aí trazendo para a vida fora do campo, vamos estudar uma coisa, vamos ser curioso com outra. Às vezes dá preguiça de sair num evento. Vamos embora, vamos, né? Vamos se expor. Vamos se expor, porque é tão legal como as coisas vão acontecendo também quando a gente se coloca, né, para jogar. Acho que é isso. E aí você se formou em administração, trabalhava, você fazia o quê? Era um pouco inusitado. Seus irmãos seguiram esse caminho ou tinha um outro caminho? Ou você foi o líder ali da família? Como que... Né? São 3 irmãos, né? São 3 irmãos. Eu sou mais velho, né? E o Roberto, que é o chefe de cozinha, formado na França, Cordon Bleu, super chefe, tem o Boleta lá, um negócio de comida maravilhoso, e o Fernando, advogado. Então, eu sou mais velho, e eu me lembro de... Assim, enquanto estava fazendo a faculdade de administração, fui trabalhar na Nestlé como promotor de vendas. Então, promotor de vendas é aquele cara que chega no supermercado com o layout, assim, uma foto do layout dos produtos. No meu caso, eu trabalhava na área de biscoitos e chocolates. Então, eu tinha que olhar lá a prateleira da loja, ver o que estava faltando de produto, ia no estoque, marcava preço, porque ainda não tinha código de barras, né? Era etiquetadora, e abastecia. Uma história curiosa dessa época é que eu peguei o plano cruzado e naquela época faltava tudo no supermercado. Então eu chegava, assim, o meu primeiro lugar, a primeira loja que eu fui trabalhar era um Carrefour. Carrefour naquela época também estava começando no Brasil e as pessoas iam se abastecer, assim, fazer a compra do mês no Carrefour. Eu chegava de manhã cedo, 4h30 da manhã na loja, porque eu sabia que as prateleiras iam estar vazias, assim, parecia que tinha tido uma guerra do dia inteiro, não tinha nada. Aí eu ia lá, começava a etiquetar tudo, eu e mais um promotor, e tínhamos que encher a prateleira até a abertura da loja, né, 8h da manhã. E você me perguntou dos meus irmãos. Eu me lembro de estar trabalhando na Nestlé. Depois eu fui trabalhar no Banco Itaú, na área private, isso, sei lá, tinha 20 anos, né? 30 e tantos anos atrás. E porque eu pensei, eu vou para o mercado financeiro. Não, acho que eu fui rápido demais, eu vou voltar aqui, de verdade. Vamos lá. Eu fui trabalhar na Nestlé porque minha família tinha um supermercado, uma pequena rede de supermercado em São Paulo, chamada Gigante. Que depois eles venderam uma parte para o Mambo, que está aí até hoje, uma parte para o Pão de Açúcar, algumas lojas para o Mambo, algumas lojas para o Pão de Açúcar. Então eu fui para a Nestlé pensando em depois seguir no supermercado. E fato é que eu fui mesmo
depois de um tempo na Nestlé, em vendas, fui para o supermercado fazer um estágio aí na empresa da família. E passei por todas as áreas mesmo. Eu sei até hoje desossar um traseiro de boi, porque eu passei pelo açougue, na época em que os açougues de supermercado recebiam o traseiro inteiro. Né? O Rodney, nosso amigo, dá risada dessa história, né? Porque hoje não, né? Hoje no supermercado já chega a peça limpa, a vácuo. Tal. Eu sei que tem hoje alguns IPOs que tentam aprender a fazer isso. Não vou dar o nome aqui, mas eles estão loucos, ficam com ciúmes dessa sua habilidade, viu? Mas eu estou contando isso porque é uma história peculiar, mas a verdade é que pensa que, assim como eu sei desossar o traseiro de um boi lá do açougue, na área de frios, na área de frutas, verduras e legumes, então toda a área do supermercado. Aí também na área administrativa, contabilidade. Então eu passei 2 anos trabalhando no supermercado. Às vezes eu olho para trás e falo, eu não sei exatamente dizer o que isso me ensinou, ao mesmo tempo em que eu tenho certeza que aquela experiência foi fenomenal, assim, né? Conhecer o negócio todo, muito no detalhe, imagina 2 anos, passando em cada uma das áreas do supermercado, foi incrível. Aconteceu depois da família decidir vender o supermercado, e aí eu fui fazer outras coisas, né? Eu trabalhei com a minha mãe, que tinha uma empresa de eventos por um tempo, até que eu não queria mais trabalhar com a minha mãe, eu achei que a empresa não estava indo para o lugar que eu queria, e eu também achei que eu não estava mais aprendendo. Né? E foi então que eu fui fazer o MBA em Finanças, e fazendo o MBA em Finanças, eu consegui uma entrevista, eu fazia entrevista em vários bancos, meu pai me ajudou, enfim, abriu algumas portas, me lembro de, enfim, acho que muita gente deve ter ajudado a abrir portas ali, fazer entrevistas, e eu consegui ir trabalhar no Banco Itaú, na área private. Eu fiquei muito feliz, né, porque eu estava, então, estudando e trabalhando numa área que fazia um sentido, e eu falava, pô, banco, tá, essa coisa bacana. E logo no private, logo de início, melhor ainda, né? No topo da pirâmide ali do banco. Né? É verdade. Depois disso, eu recebi convite de um amigo que trabalhava no Banco Excel, com o Ezequiel Nasser, na época, para trabalhar na área comercial do Banco Excel. O banco era pequenininho ainda, e eles estavam lá procurando um gerente comercial, tal, e eu falei, acho que é uma área que tem mais a ver comigo do que essa área de wealth. E foi outra enorme escola para mim, porque aí era um banco pequeno, e onde o gerente comercial precisa fazer tudo, precisa aprender a análise de crédito para convencer a área de crédito a levar o caso de uma empresa para o comitê de crédito, e aí o comitê estava sempre o Ezequiel lá, né, discutindo os casos. Então, para alguém de 20 e poucos anos, né, passar pelo arco todo do processo de crédito, estar no cliente, eu era especialista em setor sucroalcooleiro, então aprendi muito de uma indústria muito desafiadora, e até hoje, ali eu acho que eu descobri o quanto eu gostava de contabilidade, né, e assim, eu tenho hoje uma facilidade muito grande para ler balanço e discutir resultado financeiro, acho que muito fruto dessa minha experiência, né? Interessante, né? E o banco, quando você sai do private atendimento, o wealth management, e vai para produtos, vai para todo esse back-office, junto com a experiência de varejo que você tem, né? Isso te dá uma visão de produto, de serviço, de pessoas, né? Que aí eu queria linkar aqui, como a gente falou nos bastidores outro dia, um pouquinho essa experiência de produto e o B2C, que a gente já fala um pouco, né? Quando você sai do banco, você começa uma outra carreira que começa o empreendedorismo seu, né? Fala um pouquinho sobre isso, Ricardo, para nós. Falo. Eu saí do banco porque meu tio, Silvio, que nós somos sócios até hoje, faz quase 30 anos nessa sociedade, ele estava se dedicando a um outro negócio familiar que ele tinha com o pai dele, meu avô, que era um negócio de distribuição de cervejas e refrigerantes com a Brahma, lá nos anos 90, a Brahma ainda, né, pré-Ambev. E ele estava querendo expandir aquele negócio e me convidou
para, então, se eu queria sair do banco para fazer uma dobradinha com ele na área comercial, nessa empresa. E foi assim que então, começou a minha história de empreender. Primeiro capítulo, lá a gente fez 7 aquisições de 7 pequenas distribuidoras, né? Era um negócio ainda muito pulverizado, eram pequenas distribuidoras lá nos anos 90, e nos anos 2000 a Ambev foi criada, fez lá a aquisição da Antártica, e a gente chegou a ser o segundo maior distribuidor Ambev do Brasil, e a gente vendeu essa empresa para a Ambev em 2008, né? Tenho grandes amigos lá até hoje, assim, uma cultura incrível, que eu também, onde eu aprendi muito. Né? Bom, trabalhar em família, aí começa a empresa familiar, que eu acho que é um tópico aqui para a gente explorar um pouquinho, né? Tio e sobrinho, geralmente a gente tem entre irmãos, né? Então tio e sobrinho é um bicho diferente, né? Uma governança diferente. Como que você administrou isso? Qual que era a governança que tinha, ou um conselho? Como que era a sua administração com o tio em família? O que você pode falar para nós aqui a gente tem muitos IPOers com negócios familiares, né? Ou na sucessão também, né? Então, acho que tem 2 pontos bem interessantes aqui da sua experiência de venda de negócios, né? Que você empreendeu, e a governança em família. Quais são os highlights que você coloca aqui para nós, Ricardo? Primeiro, acho que tenho a sorte de ter tido sócios mais velhos. O Silvio é um deles, e ao longo da minha história a gente foi fazendo fusões e se juntando com outras pessoas mais velhas. Então, acho que a primeira coisa eu tenho uma sorte de ter muita gente experiente me iluminando o caminho, né? Então, acho que essa é uma coisa muito legal da empresa familiar. Mas se eu disser só isso, acho que eu não vou ser honesto com o fato de que eu era muito mais jovem, tinha 25, 26 anos, e eu queria fazer tudo do meu jeito, né? Assim, não queria escutar, né? Eu estou contando a história dos mais velhos hoje, depois de tomar muita pancada, né, na cabeça. Mas lá na época... Estando na posição deles hoje, né? Talvez, né? É isso. Então, e acho que é muito difícil transmitir isso, porque eu lembro do quão acelerado eu era, né? Tenta fazer um filme aí lá, você, Ricardo, 25 anos, 24, e seu tio tinha 40? 45? Não sei. Talvez menos, 40 e poucos, menos era um 50. Gap ali. Hoje ele tem 15 ou 16 anos a mais que eu. Talvez hoje não seja tanto, mas aquela fase de 22, 23, 25, né? É um gap grande, né? Era. Né? E eu acho que então foram muitas fases, né? Se eu disser, foi tudo super bem, ou foi tudo super difícil, não é verdade. Eu acho que tem um filme longo e acho que ele teve muita paciência comigo. Eu tive que aprender a ter paciência. Eu acho que é da natureza do jovem mesmo, né? Assim, querer fazer do seu jeito, não querer escutar conselho, ou até escuto conselho e me falo, não, mas eu sei como é que é. Quantas, né? Vezes eu já não fiz bobagem. E aprendi, acho que é assim, eu aprendi, continuo aprendendo, né? Acho que a história não para, né? Então, mas eu hoje olho para trás, assim, sou muito grato a todos os sócios mais velhos que eu tenho até hoje, né? E que me deram a chance de aprender, de aprender muito. E na fase de venda, como você se envolveu? Qual é a lembrança, algum ensinamento dessa primeira venda que você fez? Tem várias outras, né? Mas essa primeira... É sempre uma tensão, né? Assim, vender empresas. Acho que primeiro não foi de uma hora para outra, né? Tem sempre... Como é que começa, né? Porque o desfecho é função também de como é que começa. Então, a gente sabia que a Ambev era o candidato a dar um exit para as distribuidoras todas, né? Então, é diferente, né? Quando você vai ao mercado, quem será que vai comprar? Não, neste caso, o único comprador era a Ambev. O que facilita, do ponto de vista de você saber quem vai comprar, e talvez não facilite tanto do ponto de vista de negociação, porque você não pode vender para mais ninguém, é só para eles. Então, tudo bem. Daí você se prepara, então, de um determinado jeito, né? Para conversar com este cara que a gente tem uma excelente relação. Eles queriam
nos comprar, porque nós tínhamos um volume muito importante já, 39 municípios ao redor ali de São Paulo, com sede em Campinas, e a gente sabia então que eles queriam comprar, eles sabiam que a gente tinha interesse em vender, mas ninguém tinha pressa. Eles gostariam de nos ter por mais tempo, porque nós éramos muito bons em qualidade, nos programas de excelência todos, nas medidas, né, de desempenho, o que contaminava positivamente a rede de distribuidores. Então, tem um ganho adicional, tinha para eles neste caso. E para nós, a ideia de que cada dia que passa, você vai melhorando a empresa, você vai melhorando o valor dela. Né? Uhum. Então, acho que essa é uma ideia também que a gente sempre carregou com a gente. Vamos melhorando o negócio sem pressa. Né? O dia que aparecer alguém que queira comprar, ele vai estar hoje melhor do que estava ontem, né? E amanhã vai estar melhor do que hoje. Não precisa ter ansiedade. Eu acho que isso que eu aprendi ao longo de alguns exits que a gente fez. Aí você vendeu e foi para casa com o seu tio e começou a fazer o quê? Olha, antes da venda, nós fizemos algumas rodadas de planejamento estratégico. Acho que também vale a pena dizer que eu gosto de estudar muito, você já falou, o Silvio gosta de estudar muito, e então a gente sempre mesclou muito o conhecimento acadêmico com o negócio. A gente sempre tentou, estudando, trazer o que tinha de aplicação prática no negócio. Eu me lembro lá no começo dos anos 2000, o Silvio foi para o MIT estudar uma semana em um curso de gestão, e ele trouxe de lá uma ideia de um autor chamado Peter Senge, que escreveu a organização que aprende. E The Learning Organization. E a organização que aprende foi uma ideia que a gente implantou e que está lá até hoje nas nossas empresas, que é a ideia que talvez hoje fala, vamos errar rápido e acertando, né? A gente já fazia isso lá, que é você capacitar as pessoas, dar confiança para as pessoas irem testando, né? A gente vai crescendo a empresa e as pessoas precisam ter confiança e tranquilidade de testar, né? Errar. Então, isso agora em tecnologia é mais fácil de entender, mas lá em distribuição, né, produto, caminhão, não era bem assim. Então, acho que isso, né, essa mescla de academia com negócio sempre nos interessou e a gente pratica muito. E a gente, antes de vender para a Ambev, fomos fazendo rodadas de planejamento estratégico e descobrimos ou entendemos que a gente podia oferecer aquele conhecimento, aquele know-how de vendas logísticas e distribuição de produtos de consumo, que era o que a gente fazia, né? Visitava bar, visitava restaurante, supermercado, tal, para vender os produtos, fazer a logística depois de entrega. Eu podia fazer isso com outros produtos. A gente teve esse insight e então a gente foi oferecer esse produto para, na época, TIM, que fazia distribuição de recarga de celular pré-pago. Estava começando esse negócio lá nos anos 2000, 2002, e a gente começou a distribuir, então, cartãozinho, que era uma raspadinha ainda, né, que vendia em banca de jornal, em farmácia, e era um negócio, num certo sentido, parecido. Precisava ter um vendedor que pegava o produto, fazia a visita a um ponto de venda, entregava, eu tinha que dar crédito para esses pontos de venda, então tem essa especialidade também, e foi um sucesso fazer isso em recarga de celular, e a gente cresceu, e tem um contrato com todas as operadoras de telefonia, é um negócio que cresceu muito. Então, a gente sempre foi desenvolvendo outras empresas dentro deste conhecimento, que depois a gente batizou de inteligência no ponto de venda. Então, tem uma holding, né, que é o IPDV, de inteligência no ponto de venda, e então a gente foi sempre tendo outras empresas, né? Engraçado, isso é interessante. Você está dizendo uma coisa, está vindo na minha mente aqui. Hoje a gente tem o e-commerce, né? Que é a distribuição e a inteligência de algoritmos para identificar o consumer, exatamente o que aparece na tela, o que ele vai querer. Então, você já, naquela época, intuitivamente ou cientificamente, ou estudando, ou por acaso, aí eu queria explorar isso um pouco, você fala, olha, eu tenho um produto aqui, e esse produto tem que chegar lá no consumidor. Então, você faz a inteligência de venda e distribuição nesse produto. Estou falando em 2000, 1990, 2000, as empresas vendiam produtos.
E não identificando exatamente o ponto de venda ou o consumidor final. Você já tinha essa intuição, ou essa forma de pensar da distribuição e o consumidor, né? É uma inversão do pensamento da época, talvez. Ou não tão claro no pensamento. Talvez não. Eu acho que o comércio é uma das profissões mais antigas, né? Então, assim, essa é uma função comercial, antes de mais nada, né? Só para não achar que a gente também está inventando a roda. Não, vamos pensar que nós estamos fazendo comércio. Mas claro que o comércio vai se sofisticando, né? Então, a moeda, no final das contas, foi inventada para facilitar as trocas de produtos que antes funcionavam como escambo. Então, é verdade o que você está dizendo. Acho que a gente foi intuindo coisas, né, em termos de desenvolvimento de tecnologia e foi aplicando. E tem uma história que, agora você falando isso, eu me lembro. Eu, em 2017, fui naquele curso da Singularity, também do IPO, e lá, eu voltei de lá, assim, estava o boom do e-commerce em 2017. Eu voltei e falei, bom, o negócio de distribuição agora acabou, né? Então, resolveram, vai ser tudo e-commerce e tal. Desintermediou, eu sou distribuidor, intermediário entre o fabricante e o ponto de venda, né? Agora, com a internet, e-commerce acabou, não vou mais precisar, não vão mais precisar do meu trabalho. E a verdade é que isso não aconteceu, né? Então, claro que para isso não acontecer, a gente foi se especializando mais e mais. E o Brasil ainda é um país continental, o produto precisa fisicamente chegar a algum lugar, né? Ele não sai da fábrica e se teletransporta para o ponto de venda. Então, last mile, que hoje, né, nos últimos anos, batizou-se essa função, né, de fazer o produto chegar lá na última milha, é uma coisa que a gente faz há muito tempo. Né, que não tinha esse nome. Não tinha esse conceito. Mas é isso, a verdade é que a gente vai, talvez, ganhando outros nomes para coisas mais antigas e sim, vai se reinventando ao longo do caminho. E, Ricardo, e essa empresa, vocês também venderam, né? Essa de telefone, de recarga de celular. Recargas e tal. Como é que foi o processo disso? Também você identificou o momento de phase out? Porque talvez um dos desafios do empreendedor ele desapegar do negócio, saber o momento de saída, se é certo ou errado aquele momento, e como sair. Né? Explora um pouquinho isso nas suas experiências e visão. Tá bom. Posso fazer o mesmo disclaimer de todos os outros, contando a história de frente para trás, fica sempre parecendo, né, que foi uma saída genial. Acho que foi uma saída muito boa, mas outra vez, a gente vai fazendo aproximações sucessivas, né? Então, primeiro, o negócio começou em 2008, a gente fundou a empresa de recarga eletrônica, a Regitrel, depois de ter testado há alguns anos a distribuição da raspadinha, do cartão físico. O mercado se modernizou para a distribuição eletrônica, outra vez, o mercado puxando, e aí nós também nos adaptamos. Então, fundamos a Regitrel para fazer a distribuição com a maquininha de pagamentos, o POS. Essa empresa saiu do zero, eu tinha a função de pegar uma maquininha, levar numa farmácia e convencer o dono daquela farmácia a vender a recarga, né? Até a minha maquininha para vender a recarga. Então, o primeiro ponto de venda que eu coloquei fui eu com mais um vendedor. E aí a gente foi crescendo, contratando vendedores, comprando maquininha e espalhando essas maquininhas pelo Brasil. A gente, então, construiu uma rede em 4 anos, de 2008 a 2012, uma rede de 20 mil maquininhas por todo o Brasil, em farmácias, supermercados, lugares de alto fluxo de pessoas. Muito trabalho, muito risco, né? Muito risco financeiro, uma empresa que chegou a transacionar R$1 bilhão em recarga de celular. Isso envolve risco de crédito, né? Eu estou dando este crédito para o ponto de venda que compra, está lá, comprando, transferindo, né, a recarga para o consumidor, ele fica com aquele dinheiro do consumidor e depois é que ele manda para mim. Então, até ele mandar esse dinheiro uma semana depois, eu estou no risco de crédito. Tem, outra vez, né, uma função importante aí que a gente foi melhorando, né, ao longo de muitos e muitos anos. E essa empresa, em 2012, estava num volume de vendas que a gente já olhou e falou, opa, será que dá para continuar? Esse negócio está grande. E o Brasil tinha decolado, lembra da capa da Economist, com o Cristo Redentor? Não?
E ali o Brasil já estava mais, né, em 2012, quase indo para baixo, né? Depois teve a outra capa da Economist dele caindo, foi um pouco mais tarde. E naquela época, nos procurou uma empresa que estava querendo aumentar a sua rede de distribuição. Eles já tinham um negócio de pagamentos, né, a Brinks, transportadora de valores, tem uma divisão de pagamentos, eles queriam aumentar o seu negócio de pagamentos, que já tinha aqui uma pequena operação. E nos encontraram, estavam ali, né, procurando no mercado, e gostaram do nosso negócio, fizeram várias auditorias operacionais. Eu me lembro até hoje de vir assim, o CEO da empresa de pagamentos, que era americano, sentado do meu lado, assim, no lugar onde a gente fazia a conciliação dos pagamentos, que eram muitos pagamentos, né, de muita gente. Aquilo, para ele, era o que tinha o maior valor na empresa, por incrível que pareça. Né? Assim, é claro, uma rede importante, que ele já queria aproveitar, mas se não tivesse aquela função especificamente de conciliação, e quem trabalha com pagamento sabe que, né, você ter certeza de que todos os pagamentos que entraram no banco estão baixados do seu contas a receber, se não fizer isso, você pode protestar um cliente hipotecadamente ou não receber, né, de um cliente. A hora que ele viu aquilo funcionando, ele tomou a decisão, deu a luz verde e fizemos o negócio. E é isso, para não me alongar muito mais nessa história, que tem 1000 capítulos super interessantes. Mas fala um pouquinho como você desapega disso. Eu acho que tem um... Você pode falar valuation, preço ou não, mas acho que não. Acho que tem um quê antes do empresário de falar assim, é hora de eu sair. Teve esse momento ou foi uma oportunidade de venda mesmo, Cláudio? Acho que é ótima a sua pergunta, né? Tem as duas coisas. Teve um certo frio na barriga da gente ver uma empresa que estava já bastante grande, com um risco patrimonial, né, no nosso patrimônio já muito importante. Né? Então, acho que teve isso do nosso lado. E do outro lado, você achar uma pessoa interessada que vem te abordar e falar, você já pensou em vender? Né? E também, acho que é uma coisa que a gente pensa desde sempre, os nossos negócios estão aqui para serem melhorados todos os dias. Mas a gente pode vender, claro, se alguém chegar num certo momento e tiver interesse, a gente chegar num preço. Acho que também, né, nós nunca pensamos negócio para ter para todo sempre. Né? Então, o que fez com que a gente fosse tendo muitos ciclos de crescer e vender. Que não é um pensamento comum nos anos 90, acho que 90 talvez sim, mas nos anos 70, 80, se eu pensar a colônia, pensar os imigrantes, existia uma história de negócios duradouros, né? E vocês já disruptaram isso, né? Então, a concessionária de bebidas, né? E depois outras ainda, né? Você desenvolvendo. É um pensamento... talvez do comércio, né? Assim, de conseguir desenvolver e desapegar. Eu vejo muitos empresários, a gente conversa, a identidade dele com o negócio, né? E saber destacar isso entre a identidade, o que ele é o negócio e o que ele é depois do negócio, né? Eu tenho um IPO que ele coloca isso muito interessante num podcast que ele fez, quem eu sou depois da venda da empresa, né? Quem eu sou. E vocês já estavam sempre engatando num outro desafio, né? Acho que talvez essa parte, ouvindo você, intelectual, de gostar de estudar, dá um head a esse next dos próximos passos, né? É muito verdade isso, né? Eu acho que sempre olhando também para trás, me fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, seja algumas empresas, né? Nunca numa única empresa, porque também isso alimenta uma curiosidade, estou aprendendo, né? Você está uma hora no mercado de cerveja, ao mesmo tempo você está olhando o mercado de distribuição de recarga de celular. Hoje nós temos clientes maravilhosos, que são a Goodyear, que a gente faz distribuição de pneus para eles, e a Shell, lubrificantes, a Raiz em lubrificantes, para quem a gente faz distribuição dos lubrificantes de veículos e para máquinas. E a gente está o tempo todo aprendendo com nossos clientes. E, além disso, que mais que eu posso fazer? Então, aí tem, enfim, uma curiosidade pessoal de
por que as pessoas fazem o que fazem, né? Assim, eu me lembro em sala de vendas, né? Olhar cada história de vendedor, de gerente. Assim, eu sou muito apaixonado por, né? Como é que a gente faz o que a gente faz. Em vendas, eu acho que tem uma coisa muito ativa que eu gosto muito. E eu acho, olhando para os vendedores todos que sempre me ensinaram muito, falei, por que a gente faz desse jeito, né? Por que um é super organizado e é muito bem sucedido, e por que o outro é totalmente atabalhoado, não tem um processo muito claro, mas também é bem sucedido? O que de comum tem e o que de diferente tem? Então, essas coisas acho que foram me aproximando de curiosidade a respeito do desenvolvimento humano, né? Como é que as pessoas fazem o que fazem. E na pandemia, eu fui ser voluntário no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, atendendo pessoas em algum grau de sofrimento e, né, nas suas vidas pessoais, e isso como uma extensão dessa minha curiosidade, desenvolvimento das pessoas. E então, você vê, eu estou aqui trabalhando, vendendo, né, atendendo os clientes, e também escutando as pessoas, e num certo sentido é parecido. Assim, né? Quando começou os seus estudos aqui, no início eu falei que você é formado em administração, e eu passei rapidamente pela psicanálise, você é psicanalista, se formou, você começou a estudar posteriormente esse curso, né? Eu sou formado. Então, em qual momento da sua vida você falou, agora eu vou começar a estudar psicanálise a fundo, se formar, né, e se dedicar? Você comentou do Instituto de Valorização da Vida. Isso. Foi logo antes ali do Covid, mas você começou antes esses estudos, e o que te levou ao momento que você falou, olha, estou empreendendo, agora eu tenho um pedaço aqui, uma fatia do meu tempo para isso aqui que eu gosto, e você realizou que isso tem um valor, né? Que é uma das coisas que a gente ouve muito no podcast, Ricardo, assim, qual o valor que você dá às suas atividades, que permite você fazer as atividades. Então, se dedicar ao esporte, se dedicar ao give back social, se dedicar ao instituto que você comentou, ou se dedicar plenamente ao trabalho e gerar mais riqueza, né? Então, explora um pouquinho, assim, em que momento você falou, isso aqui é importante, tem valor, e eu vou abrir mão do meu empreendedorismo, de abrir mais 2, 3, 4 empresas, e vou dedicar meu tempo aqui. Tá bom. O jeito que você fez sua pergunta me fez pensar que acho que eu, enquanto estou lá tocando uma empresa, estou também com alguma curiosidade paralela, né? Então, quando eu, em 2012, vendi a Reditrel, eu tinha também naquela época, na mesma época, me formado no OPM em Harvard. E aí eu estava num certo vácuo, né? O que eu vou estudar? Depois eu sempre gostei de ter essa coisa de o que eu vou estudar. E eu fui conversar com a diretora do OPM, a Linda Applegate, e ela falou, vai conhecer a turma do Harvard Angels, o grupo de investidores anjos no Brasil, né? E eu fui conversar com eles, e ali foi uma jornada, eu sou lá membro do Harvard Angels, até hoje, aprendendo muito sobre investimento anjo, sobre tecnologia, né? Então, eu tive uma jornada ali dos anos 2012 até 2020, muito ativo, aprendendo essa história de tecnologia e investimento. Eu achei que, em seguida, assim, a minha curiosidade de desenvolvimento de pessoas sempre esteve aí, né? E durante o Covid, eu pude estudar um monte de coisas que eu não conseguia, né? Assim, fazer a formação em psicanálise já era um sonho muito antigo, mas é intensivo em tempo, né? Não conseguia conciliar, e durante o Covid foi possível começar, eu tomei coragem de começar, acho que é um misto das coisas também, né? Assim, é só de um jeito. Não, acho que é uma combinação de coisas que aconteceram que me permitiram ir lá fazer a formação de 3 anos, e é uma educação contínua, né? Você faz a educação básica e depois você não para de estudar. Então, acho que é isso, assim, né? Legal, interessante. Bom, tem aqui de empreendedor, de empresário, de governança, essa parte de venture a gente não explorou um pouco aqui, né? 8 anos aí de Harvard Angel, é interessante a gente falar um pouquinho aqui. O que você aprendeu de tecnologia? Como é que você se dedicou a essa parte?
né? Eu... Aí a gente volta para a psicanálise depois. Vamos falar aqui o primeiro. Eu me lembro das primeiras reuniões no Harvard Angels, de eu olhando os pitches, né, das empresas, das startups que iam lá, e eu queria investir em tudo. Né? Eu achava tudo aquilo brilhante. Começo, né? 2012 a 20 foi o início. Super no começo. O grupo foi criado em 2012. Assim, né? E eu não sou fundador, mas eu cheguei na segunda turma. Assim. E foi muito divertido, assim, como jornada pessoal, porque eu queria investir em tudo, eu achava tudo aquilo genial, né? Até que eu tinha que respirar, falar, não, calma, tem que ter alguma diferença, não é possível, né? Até porque não tem dinheiro para colocar em tudo isso, tanto risco assim. Como é que filtra? Aí vai aprendendo as perguntas, escuta as perguntas do cara do lado, um monte de gente inteligente junto na sala. Acho que é uma agenda de educação também, né? No fundo, eu penso muito sobre isso. É uma agenda de investimento disfarçada de educação ou é uma agenda de educação disfarçada de investimento? As duas coisas andam muito juntas, né? E, claro, de conhecer gente interessante, então de network, acho que tem essas três coisas juntas aí, né? Acontecendo no Harvard Angels, nos grupos de investimento anjo. Bom, e hoje com a psicanálise, você fez esse trabalho com o Instituto de Valorização da Vida, você trabalha em mais e atende mais algumas pessoas, em alguns grupos. Como é que você está dividindo o seu tempo hoje entre empresa, psicanálise, Ricardo, né? Tem a tecnologia que ajuda, tem as pessoas que são absolutamente fundamentais e a família me dando muito apoio, porque, né, tem hora que eu tô lá, sei lá, lendo relatório financeiro ou me atualizando ainda de coisas que eu não me consegui me atualizar durante o dia à noite, né, na hora que eventualmente era para estar com a família. E então, assim, é um xadrez de tempo. Claro, muitas vezes mais, às vezes menos, mas eu vou te falar que eu não consigo me ver de outro jeito. Assim, eu gosto muito dessa multifuncionalidade, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque eu acho que uma vai alimentando a outra, né? O estudo alimenta o trabalho a família, e assim vai. Então, acho que está tudo muito conectado. Eu quero puxar um gancho aqui, porque é uma vida de artista, né? Não posso deixar de falar, no começo a gente comentou da sua esposa, eu queria que você falasse um pouquinho, que é uma grande artista, sua mãe também, uma grande promotora, galerista no Brasil. Isso traz acho que uma dinâmica, um colorido diferente na vida, né, Ricardo? Quem te conhece sabe a sua leveza, como você flui, sorrindo, né, na vida e sempre olhando um lado positivo, tentando achar uma mensagem boa, né? Todos os amigos que convivem com você, eu acho que reverbera esse pensamento aqui que eu estou colocando, esse conceito. Queria que você falasse um pouquinho aí da vida de arte, né? Como que é viver em arte, né? Para a gente. Esse é um capítulo importante da minha vida. Quem está assistindo já viu o óculos, né? Já é óculos de artista, né? Olha lá, fala aí, as pessoas adoram meus óculos, né? Cada semana eu troco de óculos como eu troco de roupa, eu acho divertido isso, né? Muita gente que gosta de óculos ou gosta de moda vem conversar comigo, às vezes em eventos, né? Porque quer saber qual é a história por trás dos óculos, e então também é um jeito divertido de andar por aí. Mas a arte é importante na minha vida, né? Minha mãe é uma galerista e colecionadora há mais de 40 anos. Publicou um livro ano passado sobre isso. Ela tem a Galeria Estação, em Pinheiros. E há 27 anos atrás eu casei com a Yara. @YaraDW, quem quiser seguir a Yara nas redes aí. Ela tem um espaço de arte muito bacana em Pinheiros também. E é muito divertido navegar na arte também, né? Eu talvez cresci numa casa onde, né, os quadros e as obras de arte nas paredes, pela casa toda, e a gente anda por aí nas exposições, nos espetáculos de música. Eu virei produtor de cinema também, né? Eu ia deixar aqui, mas você já está falando, vamos lá, qual a produção e entrar no... Enfim, tive a sorte também de ser convidado para apoiar a Mostra de Cinema de São Paulo, lá com a Renata Almeida, com a Cris, e dei o privilégio, então, de conviver com os cineastas, e porque, né, durante essa convivência
me chamaram, me convidaram para co-produzir um filme do Antonioni, que é um diretor italiano muito importante, já falecido, e é um projeto muito lindo, assim, muito bacana de acompanhar, né? É um outro empreendimento, né? Se a gente for pensar do ponto de vista de negócio, é pegar um projeto, um roteiro que foi escrito lá nos anos 60, né? E ir lá fazer captação, e escolher artista, casting, né? Enfim, aí tem um trabalho grande da Gulani, os produtores, e Fabiano, Caio, abraço. E é isso, assim, você vê o ciclo, né? Mais um filho que nasce, acompanhar, acho que tem uma história muito legal, né? Fantástico, fantástico. Bom, a gente sempre comenta aqui e quer ouvir um pouco sobre o IPO, né? Ricardo é uma lenda, dispensa aqui apresentações no IPO, você já participa intensamente, né, em vários cargos. Fala um pouquinho para nós aqui o impacto do IPO na família, filho, para você, e a sua vivência também, né, como IPOer dentro da organização. Bem, eu sou IPOer há 15 anos e eu, lá no início, sei lá, meu 3º ou 4º ano, fui convidado para assumir a cadeira de fórum, como diretor de fórum, no meu capítulo original, que é o Paulista. E foi maravilhoso, eu caí ali com a turma de fórum, Richard Basinski me apadrinhou, até hoje é um cara que me ensina muito, e depois de fórum eu fui ocupando, né, sendo convidado para ocupar outros cargos, fui presidente de capítulo, e recentemente com o André Buchan, fui diretor da área Brasil, e agora eu vou assumir o Fórum da América Latina, como diretor de Fórum de América Latina. Estou tendo que aprender espanhol, não falo espanhol, né? Eu falo inglês, mas não falo espanhol, então estou aprendendo. E o IPO é uma experiência maravilhosa. Eu me lembro num dia, num evento, o Lars me fazia o convite para assumir alguma diretoria, não me lembro agora qual diretoria. E eu achava que eu não ia dar conta, que eu já estava com muito compromisso e tal. E aí estava do meu lado Giorgio Nicoli, uma figura que você conhece. E o Giorgio escutou. Querido Giorgio, né, um abração aí para você. E o Giorgio escutou o Lars me fazendo o convite, falou: Ricardo, você não pode nem pensar, cara, aceita, porque esses convites são um pouco aquela história do cavalo selado, né? Sobe e depois você vê como é que você vai dar conta. E essa fala do Giorgio eu me lembro até hoje, né? Isso faz mais de 10 anos. E acho que é um conselho valiosíssimo que ele me deu, né? Então, a hora que aparece um convite do IPO, eu normalmente subo e depois vou ver como é que rola. O André, quando me convidou para assumir como diretor da área Brasil, eu aceitei muito rapidamente, né? Aí no dia seguinte, ele me ligou, falou: você estava falando sério? Eu falei: ué, você não estava falando sério? Só não lembro qual cargo, mas eu aceitei, né? Eu falei assim: o que você quer mesmo, né? Que legal. Realmente é um give back muito bom, né? A gente aprende muito. Você citou aqui os cursos, né? Que você fez Singularity, Harvard, né? Muitos cursos das universidades, né? Do IPO que a gente aprende, e aprende muito entre nós, né? Entre os membros todos, né? Esse ano eu sou co-chair do IPO FGV, que é o curso que a gente já está na 22ª edição e faço então todos os anos lá em Campinas, né, no Royal Palm Plaza, e eu tive também uma enorme honra de ser convidado para ser co-chair desse evento, que é disputadíssimo, né, um dos eventos mais disputados do IPO. Eu acho que o mais importante do Brasil é esse aí, ele esgota em 30 segundos, né? Aliás, dobrou ano passado, né, eram 60 vagas mais ou menos, foi o primeiro ano que foi dobrado, aí aumentaram a quantidade, mas aí esgotou em 42 segundos também, né? Aumentou um pouquinho. Aumentou um pouquinho, mas é muito bom. Eu acho que é um aprendizado grande. Quem não participou ainda, tenta participar, porque é icônico, né? E é ano após ano, ninguém quer sair dele, né? Só melhora. Só melhora. Mas ótimo, Ricardo. A gente está chegando aqui a um bate-papo super fluido, já está aqui com quase 1 hora de bate-papo, né? Queria deixar algumas mensagens aqui, né? Eu acho que perguntar para o empreendedor uma mensagem para o Younger e para o IPO.
os IPOers, que a gente tem um programa de mentoria também. A gente faz isso ou no programa, ou às vezes no fórum, ou às vezes fora do fórum mesmo, né, entre os amigos. O que você falaria hoje para o Younger e para um IPOer em termos de empreendedorismo, da sua vivência, da sua venda de empresas, da sua governança de empresas? Bem, eu acho que o que eu sempre penso vamos dizer, para os jovens, para os youngs, é uma coisa que eu já disse no início e vou repetir. Especialmente agora, com toda a exposição que a gente tem das redes, de um excesso de informações, eu já tinha muita ansiedade quando eu era jovem de acertar, né? E eu tinha, sei lá, 3 opções, 4 opções. Agora a gente tem muitas opções. A ansiedade aumenta muito. Então, eu acho que uma dica que eu posso dar é cuidado para não assistir cada conteúdo, ou procurar cada conteúdo, achando que ali vai estar a verdade final, né? O cálice sagrado definitivo daquele conhecimento. Isso gera mais angústia do que resultado, né? Claro que a gente tem que se dedicar, focar e tal, mas tomar um pouco de cuidado com o excesso de informação, fazendo a gente, né, achar que estamos por fora, o FOMO, aquela coisa toda. Para o IPOer, eu tenho uma experiência muito longa em fóruns, tive a sorte de participar, continuo participando de muitos fóruns, como treinador de fóruns, agora eu sou CFT, né? Chair Forum Trainer. Fantástico. Então, me certifiquei Parabéns. fazendo Parabéns. isso também. Aliás, um dos poucos no Brasil. Eu sou o né? único no Brasil. É o único, né? Eu sou o único Isso que eu não lembrava, é o único, né? Parabéns. Então, eu tenho a sorte de escutar muitos IPOers nesse lugar de confidencialidade, que é um privilégio, que é o fórum. Então, acho que a principal dica que eu posso dar é esteja em fórum. Quando você estiver em fórum, se abra mesmo, né? Mostre a vulnerabilidade, porque o fórum que funciona, sim, é espetacular, porque aí vai ajudar na dimensão profissional, na dimensão familiar e na dimensão individual. É para isso que o fórum foi pensado, e o fórum que realmente funciona é muito legal. E aí tem os outros programas, né? Você falou do mentoring. Eu já fui mentir mais de uma vez, já fui mentor mais de uma vez, e este é um programa também, assim, de muito sucesso no IPO, porque a gente entra em fórum, ali num microfórum, né, do mentir com o mentor, expondo as nossas vulnerabilidades, angústias e curiosidades, num ambiente com alguém muito bom, que já viveu aquilo, né, e pode realmente ajudar. Então, o impacto que eu tenho nas minhas mentorias é incrível, e o impacto que os mentis trouxeram para mim é também muito grande, porque é muito legal contar a história, a minha história, como eu estou contando aqui para você, e algumas coisas vão fazendo um outro sentido, um sentido diferente. Cada vez que a gente conta a história, a gente aprende uma coisa diferente, né? Então, acho que esse é um programa também muito legal, o programa de mentoria, né? Quem não conhece ainda, vai fazer. Legal. Agora, vou fazer um psicanálise aqui, não vou fazer bate e volta, mas uma mensagem de psicanalista aqui para eles. Vamos lá. Vou te desafiar um pouco. Vida, alma, espírito, como você queira colocar, mente. Tá bom. Acho que eu posso dizer que essa é uma mensagem enviesada, né, de um psicanalista da área de negócios, e claro que eu gosto muito de psicanálise, e eu acho que ainda tem muito estigma em relação à psicanálise, sabe? Isso aqui eu não preciso, né? Eu convido quem ainda não conhece psicanálise, não faz psicanálise, a conhecer, porque não tem essa história de precisar ou não precisar. A psicanálise é um pouco como ir para a academia, todo mundo deveria fazer, sabe? Cuidar do corpo, deveria cuidar da cabeça também. E a psicanálise é um lugar espetacular para fazer isso. Claro, tem muitas dimensões, né, de como é que a gente cuida da cabeça, mas eu, como psicanalista, sugiro, recomendo, assim, vão conhecer quem não conhece. Tem uma história para te contar. O meu filho está em Londres, ele faz desde que ele começou. O outro aqui também desafia, e a curva de crescimento dele, os pais também fazem, os pais desses filhos. Ajuda. Ajuda também muito, né? Mas a curva assim, de crescimento é impressionante, né?
crescimento de autoconhecimento, de controle, de entendimento, né? Então, fica aqui, eu acho que você falou, né? Tá falando, né? Mas olha, Ricardo, a gente vai chegando no nosso final, fica já um convite para uma próxima, né? Que é uma versão, você sabe que no podcast, a gente sempre faz o primeiro, depois a gente assiste e sempre dá vontade de refazer o podcast com o entrevistado e trazer. Então, por isso que eu falo que já tem a próxima versão, tá? Porque você vai ouvir aqui, nosso bate-papo é super gostoso, fluido, falamos de várias coisas, acho que você aí, IPO, vai curtir bastante o aprendizado aqui do Ricardo, e é uma honra estar com você aqui. A gente sempre presenteia os nossos convidados com um livro. Esse aqui, eu acho fantástico e interessante o título, né? Já A Coragem de Ser Imperfeito, né? De Brené Brown. Então, eu espero que você goste, que não tenha lido ainda. Então, isso aqui é um presente do IPOcast para você, e depois você conta para a gente o que você descobriu aqui dela, né? Muitíssimo obrigado. Eu sou muito fã da Brené Brown. Não li esse livro ainda. E eu me identifico muito com ela. Ela fala dos introverts, dos introvertidos, né? E que eu sou um introvertido. E então você é um eu introvertido. Gosto muito dela. É um artista introvertido. A gente pode continuar essa conversa numa próxima. Já deixa na próxima aqui. Combinado. Ricardo, foi um prazer enorme conversar com você. Obrigado por compartilhar suas histórias, seus aprendizados, suas reflexões, seus pensamentos de psicanálise com a comunidade do IPO. Muito bom estar com você, meu querido. Foi um enorme prazer, muito obrigado. Espero que seja tão bom de escutar como foi gostoso falar aqui com você, tá bom? Obrigadão. A gente está encerrando mais um IPOcast, agradecendo todo mundo que ficou até aqui ao final ouvindo, e lembrando para vocês seguirem os canais do IPOcast no YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.